Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Elevada Matemática e hoje eu quero te convidar para que juntos possamos resolver algumas questões de matemática do concurso público de admissão às escolas de aprendizes marinheiros de 2019. Vamos então à nossa primeira questão. Questão de número 21. Diz o seguinte: seja f uma função real definida por f de x igual a x elevado ao quadrado menos 3 vezes x mais 2. O conjunto imagem dessa função é o intervalo. Pessoal, nessa disposição aqui, desse colchete, nesse formato, ele significa dizer que é o intervalo fechado, ou seja, o limite inferior fechado, limite superior aberto, tá? Nesse sentido aqui, o parêntese, ele é aberto, tá bom? Então, limite inferior, limite superior, beleza? Então, item A, menos 1/3 mais infinito. Item B, menos 1/6 mais infinito. Item C, menos 1/4 mais infinito. Item D, menos meio mais infinito. E item C, 1/4 mais infinito. Pessoal, eu organizei aqui a função, escrevi a função. Escrevi a função f de x igual a x elevado ao quadrado menos 3x mais 2. F de x sendo igual a y, que é a mesma coisa, tá? E y sendo igual a zero. Em que momento que nós igualamos o y igual a zero, né? É quando nós queremos descobrir quais são os zeros da função. Quais são os zeros da função? São esses valores aqui que tem interseção, tá? Fazem interseção com o eixo de x e a parábola. Então, aqui, 1 e 2, esses são os zeros da função. Aqui eu fiz o cálculo, tá? E você já vai entender. Ó, eu transformei, pessoal, essa função do segundo grau em uma equação do segundo grau. Por quê? Porque eu preciso encontrar os zeros, né, da função. Então, o delta é igual a menos b elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, né? Então, o b é menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, o valor de o valor de c, que é 2. Então, menos 4 vezes 1 vezes 2 é igual a menos 8. O resultado dessa subtração vai dar 1. Depois nós temos, para encontrar as raízes, né, nós temos que o x é igual a menos, que é da fórmula, o valor de b, mais a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes a. Então, todas as vezes que tivermos um sinal negativo, ele vai indicar o sinal oposto, né? Quer dizer, ó, o oposto de menos 3, mais 3. Mais a raiz quadrada de 1 é 1, 2 vezes 1, 2. 3 mais 1, 4, dividido por 2, dá 2. Encontramos a nossa primeira raiz. Nossa segunda raiz, menos, que é da fórmula, o b, que é menos 3, menos a raiz quadrada do delta, que é 1, dividido por 2 vezes a. O oposto de menos 3 é mais 3, menos, que é da fórmula, raiz quadrada de 1, 1. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Encontramos as nossas duas raízes, ou seja, os zeros da função, tá bom? Depois nós vamos no vértice, de onde eu tirei esses valores aqui, ó, menos 1/4 e 3 meios. É justamente as coordenadas do vértice. Elas são obtidas através do primeiro valor de xv, né, que é menos b dividido por 2 vezes a. Então, substituindo, vamos ter aqui, ó, menos, que é da fórmula, o valor de b, que é menos 3, tá vendo? Ó? Menos 3, dividido por 2 vezes a. Então, o oposto de menos 3 é mais 3. 2 vezes 1, 2. Então, temos aqui 3 meios. Depois, o yv, né, que é a outra coordenada do vértice, é menos delta dividido por 4 vezes a. O valor de y vai ser igual aqui, ó, menos 1 dividido por 4 vezes 1 vai dar 4. Então, temos que o valor do y de v é menos 1/4. Pronto. Então, o objetivo, pessoal, da questão é descobrir o conjunto imagem. O que é o conjunto imagem, professor? É justamente o conjunto composto por todos os elementos que fazem parte do eixo de y. Ou seja, todos esses valores aqui, pessoal. Por quê? Porque a parábola está com a concavidade voltada para cima. O valor de A, ele é maior que zero. Tá? Então, quando o valor de A, ou seja, o valor aqui de A
ele é maior que zero, a concavidade é voltada para cima, né? Então, ela pode ser escrita nessa forma por compreensão, que é dessa maneira, mas aqui as opções estão em intervalos, tá? Mas eu escrevi essas duas formas para você entender que existe também uma outra maneira também de escrever o conjunto imagem, tá bom? Então, o que significa essa parte aqui, ó? Significa que y, ou seja, o conjunto dos infinitos pontos que fazem parte aqui do eixo de y, pertence ao conjunto dos números reais. Por quê? Porque aqui, pessoal, está incluso todos os infinitos números, ou seja, todos os 4 conjuntos, né, números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais, estão inclusos aqui, né, nesse eixo aqui de y, tal que y é maior ou igual que menos 1/4. Por quê? Porque ele tem início aqui no menos 1/4 e continua infinitamente, tá? Porque a parábola ela está com a concavidade voltada para cima, então ela continua infinitamente. Para onde? Para cima. Então os valores, né, vão continuar subindo, vão continuar sendo positivos. Então é por isso que, como resposta, nós temos intervalo fechado, menos 1/4, mais infinito, tá bom? Ou seja, isso aqui é o limite inferior, limite superior, beleza? Limite inferior, limite superior, ou seja, continua infinitamente. Ok? Espero que você tenha entendido. Por enquanto é só resolvermos a nossa primeira questão e espero ver você novamente no nosso próximo vídeo. Tchau!